Olá, mentes curiosas, e sejam muito bem-vindos ao Fragmento X. Antes de mergulharmos no abismo que nos aguarda hoje, eu preciso pedir aquele favor de sempre. Se você gosta de desvendar os maiores mistérios da humanidade, se sente um arrepio na espinha ao ouvir uma boa história de terror e se questiona sobre o que existe além da nossa compreensão, então você está no lugar certo. Deixe a sua curtida neste vídeo, inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas investigações e, claro, comente. Sua participação é o combustível que nos move a continuar explorando o desconhecido. Prepare-se, pois o que vamos revelar hoje pode mudar para sempre a sua percepção sobre objetos inocentes. Hoje, vamos falar de um ícone. Um nome que ecoa nos corredores do cinema de terror e causa calafrios em milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas, e se eu dissesse que a versão que você conhece das telas é apenas uma sombra pálida da realidade? Estamos falando dela, Annabelle. Não a boneca de porcelana com o rosto sinistro que Hollywood criou, mas a sua versão original. Uma boneca Raggedy Ann, com seu cabelo de lã vermelha, e um sorriso costurado que, à primeira vista, parece completamente inofensivo. É exatamente essa inocência que torna a sua verdadeira história ainda mais perturbadora e assustadora. Muitos acreditam que histórias de objetos amaldiçoados são apenas isso: histórias. Contos de fogueira para assustar crianças ou roteiros criativos para filmes de grande bilheteria. Mas a história de Annabelle desafia essa lógica. Ela não começou em um set de filmagem, mas em um pequeno apartamento com pessoas reais, cujas vidas foram viradas de cabeça para baixo por eventos que desafiam qualquer explicação racional. A jornada que vamos percorrer hoje é baseada em relatos, depoimentos e investigações documentadas. Uma viagem ao coração de um dos casos paranormais mais famosos e aterrorizantes de todos os tempos. Portanto, apague as luzes, aumente o volume e certifique-se de que não há nenhuma boneca por perto te observando. Vamos abrir o arquivo do caso Annabelle e expor os fatos, o medo e o mistério que cercam este objeto aparentemente simples. O que aconteceu naquele apartamento? Quem, ou o que, estava se comunicando através da boneca? E por que, mesmo depois de tantos anos, a simples menção de seu nome ainda é capaz de gerar tanto pavor? As respostas para essas perguntas são mais sombrias do que você pode imaginar. Esta é a verdadeira e arrepiante história de Annabelle. Tudo começou de forma bastante comum em 1970. Uma jovem estudante de enfermagem chamada Donna recebeu um presente de sua mãe. Era uma boneca antiga, do tipo Raggedy Ann, comprada em uma loja de artigos de segunda mão. Donna morava em um pequeno apartamento com sua colega de quarto, Angie, e a boneca logo encontrou seu lugar, decorando a cama de Donna. Nos primeiros dias, ela era apenas isso: um objeto decorativo, um pedaço de nostalgia em um apartamento de jovens adultas. Ninguém poderia imaginar que aquele presente dado com tanto carinho seria o catalisador para uma série de eventos inexplicáveis e aterrorizantes que marcariam suas vidas para sempre. A boneca Raggedy Ann, com seus olhos de botão e sorriso pintado, parecia a personificação da inocência infantil. Diferente da figura assustadora que conhecemos dos cinemas, sua aparência era amigável, quase convidativa. E talvez tenha sido essa aparência inofensiva que permitiu que os primeiros sinais passassem quase despercebidos. As estudantes não deram muita importância no início. Afinal, quem suspeitaria de uma boneca de pano? A rotina delas continuou, com os estudos, o trabalho e a vida social. A boneca estava lá, uma presença silenciosa no quarto, observando tudo com seus olhos vazios e costurados. Foi então que as coisas começaram a mudar. Sutilmente. Donna e Angie notavam que, ao voltar para casa, a boneca nunca estava na mesma posição em que a haviam deixado. Inicialmente, elas pensaram que era apenas uma brincadeira uma da outra,
Ou talvez a tivessem esbarrado sem perceber ao arrumar a cama. Elas a colocavam sentada com as pernas cruzadas e a encontravam com as pernas esticadas. Deixavam-na sobre a cama e a encontravam sentada na cadeira do outro lado do quarto. Eram pequenas mudanças, fáceis de racionalizar, mas a frequência e a estranheza desses movimentos começaram a aumentar, plantando a primeira semente de inquietação em suas mentes. A negação inicial logo deu lugar a uma preocupação crescente. Não eram apenas as posições que mudavam. A boneca parecia se mover por conta própria, atravessando cômodos diferentes. Um dia, elas a deixaram no quarto de Donna e, ao retornarem, a encontraram no sofá da sala, com a porta do quarto fechada. A lógica não conseguia mais explicar o que estava acontecendo. O que antes era um objeto de decoração estava se tornando uma fonte de ansiedade. O sorriso costurado da boneca já não parecia tão amigável. Algo estava errado, muito errado. O apartamento, que antes era um refúgio, estava se tornando o palco de um mistério inexplicável. A situação escalou de movimentos sutis para manifestações muito mais diretas e perturbadoras. Donna e Andy começaram a encontrar mensagens. Pequenos bilhetes, escritos em papel de pergaminho, com uma caligrafia que parecia a de uma criança. As mensagens diziam coisas como: ajudem-nos e ajudem o Lou. O mais estranho é que Lou era o nome de um amigo próximo das duas. E o papel de pergaminho não era algo que elas possuíssem em casa. De onde vinham esses bilhetes? Quem os estava escrevendo? A cada nova descoberta, o medo se aprofundava, transformando a curiosidade inicial em um pavor palpável que dominava o ambiente do apartamento. Desesperadas por respostas, as jovens decidiram que precisavam entender o que estava acontecendo. Elas não conseguiam mais ignorar os fatos. A boneca não estava apenas se movendo, parecia haver uma inteligência por trás de suas ações. Elas então tomaram uma decisão que mudaria tudo. Contataram uma médium. A esperança era que essa pessoa pudesse oferecer alguma explicação, qualquer que fosse, para os eventos bizarros que elas estavam testemunhando. A sessão foi organizada no apartamento com a boneca presente, e o que a médium revelou foi ao mesmo tempo triste e assustador. Uma história que, a princípio, pareceu explicar tudo. Segundo a médium, dentro da boneca habitava o espírito de uma menina de 7 anos chamada Annabelle Higgins. Ela teria morrido tragicamente naquele mesmo terreno, muito antes de o prédio de apartamentos ser construído. O espírito de Annabelle contou à médium que se sentia seguro e confortável com Donna e Andy, e tudo o que ela queria era permissão para ficar com elas, para habitar a boneca. Movidas pela compaixão e pela triste história da pequena Annabelle, as estudantes de enfermagem concordaram. Elas sentiram pena daquela alma perdida e deram sua permissão. Foi o maior erro que poderiam ter cometido. Ao dar permissão, elas não estavam convidando o espírito de uma criança inocente para suas vidas. Elas estavam abrindo a porta para algo muito mais antigo e malévolo. A partir daquele momento, a atividade paranormal não apenas continuou, como se intensificou de forma violenta. O que elas pensaram ser um ato de bondade foi, na verdade, um convite formal para que uma entidade sombria se instalasse em suas vidas. A história da menina Annabelle era uma farsa, uma máscara usada por algo que não era humano e que nunca havia sido humano. O jogo havia mudado, e as consequências seriam terríveis. Lou, o amigo de Donna e Andy, nunca confiou na boneca. Desde o início ele sentiu uma presença maligna emanando dela e alertou as amigas para se livrarem do objeto. Ele insistia que havia algo de demoníaco ali, mas as duas ignoraram seus avisos. Lou se tornou o alvo principal da entidade. Ele começou a ter pesadelos recorrentes e vívidos, nos quais a boneca Annabelle estava em sua cama, subindo por seu corpo e tentando estrangulá-lo. Ele acordava aterrorizado, paralisado pelo medo, com a sensação real de sufocamento. O terror não se limitou aos sonhos. Certo dia,
Lou e Andy estavam no apartamento quando ouviram ruídos vindos do quarto de Donna. Pensando que poderia ser um ladrão, Lou foi investigar. Ele entrou no quarto silenciosamente e não encontrou ninguém. Tudo parecia normal, exceto por um detalhe. A boneca Annabelle estava caída em um canto do quarto. Ele se aproximou dela com uma sensação horrível de pavor e de repente sentiu uma dor aguda no peito. Ele olhou para sua camisa e viu marcas de garras, sangrando. Quando ele abriu a camisa, viu 7 marcas distintas, 3 verticais e 4 horizontais, quentes como se tivessem sido feitas por um ferro em brasa. O mais assustador é que não havia ninguém no quarto além dele. As marcas pareciam ter surgido do nada, uma agressão física vinda de uma força invisível. O ataque a Lou foi o ponto de virada. Não havia mais como negar a natureza violenta da entidade. O perigo era real e imediato, e as jovens finalmente entenderam a gravidade da situação. Aterrorizadas e sem saber a quem recorrer, Donna e Andy perceberam que precisavam de ajuda especializada. Foi então que elas decidiram contatar Ed e Lorraine Warren, os mais famosos investigadores paranormais da época. A chegada dos Warren marcaria o início de um novo capítulo, uma batalha direta contra a força que agora ameaçava a vida de todos ao seu redor. Ed e Lorraine Warren chegaram ao apartamento e imediatamente sentiram a atmosfera pesada e opressiva. Ed, um demonologista, e Lorraine, uma clarividente, eram experientes em casos como aquele. Após ouvirem os relatos e examinarem a boneca e o local, eles chegaram a uma conclusão aterrorizante. A boneca em si não estava possuída. Objetos inanimados não podem ser possuídos. Em vez disso, ela estava sendo manipulada por uma entidade desumana, um espírito demoníaco. Um ser que nunca teve uma vida humana e cujo único propósito era causar dor e sofrimento. Os Warren explicaram a verdade chocante. A história da menina Annabelle Higgins era uma mentira clássica, uma tática usada por entidades demoníacas para ganhar a simpatia de suas vítimas. Ao aceitarem a menina, Donna e Andy haviam convidado o demônio a entrar em suas vidas. O objetivo final não era possuir a boneca, mas sim possuir uma das pessoas do apartamento, provavelmente Donna. Os movimentos da boneca, as mensagens e os ataques físicos eram apenas estágios de uma infestação demoníaca. Ed e Lorraine sabiam que a única solução era remover a boneca do apartamento e realizar um exorcismo no local. Ed realizou uma bênção no apartamento e eles decidiram levar a boneca consigo. A viagem de volta foi uma das mais perigosas que Ed já fez. O carro apresentou falhas mecânicas constantes. Os freios falharam em curvas perigosas e eles quase sofreram vários acidentes graves. Ed precisou parar e jogar água benta na boneca para conseguir chegar em segurança. Ao chegar em Connecticut, os Warren colocaram a boneca em seu escritório. No entanto, a atividade continuou. A boneca levitava, aparecia em diferentes cômodos e influenciava outros objetos no Museu do Oculto. Percebendo o imenso perigo, Ed mandou construir uma caixa de vidro especial, selada e abençoada por um padre. Desde então, Annabelle permanece trancada com um aviso claro. Aviso. Positivamente, não abra. Ela é um lembrete constante do mal que pode se esconder nos objetos mais inocentes. A história de Annabelle não termina com seu aprisionamento. Ela se tornou um dos artefatos mais famosos e temidos do Museu do Oculto dos Warren, atraindo a curiosidade de milhares de pessoas. No entanto, mesmo trancada, dizem que sua influência maligna não cessou completamente. Lorraine Warren relatou que a entidade ainda se manifestava ocasionalmente e que o simples ato de zombar ou desafiar a boneca poderia ter consequências terríveis. Há a história de um jovem que, durante uma visita ao museu, bateu na caixa de vidro, desafiando a boneca a provar seu poder. Ele foi expulso do local e, tragicamente, morreu em um acidente de motocicleta naquela mesma noite. Essa história
e outras semelhantes, serve como um alerta sombrio sobre a natureza do mal e o respeito que devemos ter pelo desconhecido. Annabelle nos força a confrontar uma questão fundamental. O que é o medo? É apenas uma resposta psicológica a uma ameaça percebida, ou pode ser uma reação a algo real, uma energia ou presença que nossa ciência ainda não consegue medir ou entender? O caso de Annabelle sugere que o mal não é apenas um conceito abstrato, mas uma força ativa no mundo, capaz de se apegar a objetos e influenciar nosso plano de existência de maneiras aterrorizantes e inexplicáveis. A boneca Raggedy Ann, com seu sorriso costurado, tornou-se um símbolo poderoso do inexplicável. Ela representa a ideia de que o perigo pode vir das fontes mais improváveis e que a inocência pode ser uma máscara para o terror mais profundo. A narrativa de Annabelle nos lembra que, por mais que avancemos em tecnologia e conhecimento, ainda existem fragmentos do universo que permanecem na escuridão, territórios onde as regras da física e da lógica parecem não se aplicar. São esses mistérios que nos fascinam e nos apavoram, pois eles tocam em nosso medo mais primitivo, o medo daquilo que não podemos ver, controlar ou compreender. E assim, mentes curiosas, chegamos ao final de nossa jornada pelo caso real da boneca Annabelle. Uma história que começou com um presente inocente e se transformou em um pesadelo documentado. Espero que esta investigação tenha sido tão intrigante para vocês quanto foi para mim. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que uma entidade demoníaca possa se ligar a um objeto? Qual parte desta história te causou mais arrepios? Deixe seu comentário aqui embaixo. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no Fragmento X e sugerir novos temas para nossas futuras explorações do desconhecido. Até a próxima!